professor Luiz César. É um prazer estar aqui nesse encontro relacionado à memória e história da Faculdade de Educação Física. Tenho uma grande honra de poder hoje estar participando deste evento e apresentando uma professora que foi muito significativa na minha formação. Ela passou no primeiro concurso realizado na Universidade de Brasília. Foi a primeira mulher aprovada para o curso de Educação Física. É uma bailarina e a gente vai conversar sobre o início da Faculdade de Educação Física, as curiosidades, as dificuldades, um pouquinho de boas memórias, né, boas lembranças. A professora é a primeira professora mulher concursada da faculdade e trabalhou muito tempo com a dança, folclore, ritmo, e trabalhou nas atividades que a gente gosta muito de lembrar, né? Não dá para esquecer, que é dos Giumbes, nossos treinamentos. E eu tenho a honra até, eu acho que é para ser gravado, pega ali por favor, de deixar aqui registrado, né? Que eu ainda tenho um pedacinho da memória dela, eu trouxe aqui para vocês, não sei se eu vou atrapalhar. Esse aqui é para mostrar o prazer que a gente tinha. Ela vai contar sobre isso. Essa camisa é da época que a gente fazia treinamento para o desfile dos Jogos Universitários. Então ela vai talvez até mostrar uma realidade da faculdade bem diferente do que a gente encontra hoje e que é importante registrar essa história. Ela é a professora Maria Ruth, que está aqui com a gente hoje para conversar sobre a história da Faculdade de Educação Física. Iniciaremos com uma apresentação pessoal sua e, nesse momento, a gente gostaria de saber sobre a sua trajetória pessoal e profissional. A minha trajetória foi... Eu tinha chegado de Londres, eu tinha me formado no balé desde pequenininha, desde 5 anos de idade. Eu comecei balé com Václav Velček, depois eu fiz concurso para a Escola de Danças Clássicas Maria Helena do Teatro Municipal, passei, cursei, preferi cursar até o final para ter o diploma de professora de didática em dança e bailarina profissional. E quando eu entrei para o corpo de baile, era estagiária, vieram ao Brasil Margot Fonteini e Nureyev, do Royal Ballet, e eles eram os primeiros bailarinos mundiais. E um fato muito interessante, que eu estava na coxia em Grand Car, para não esfriar, comendo uma maçã. Margot Fonteini passava a variação dela do balé Giselle, qual nós dançamos com ela, e do meu lado, sentada numa cadeira, a vida é muito engraçada, tinha uma mulher belíssima, uma loura, linda, que acompanhava. E como eu fui educada, né, eu ofereci a maçã para ela. Gente, eu comecei uma amizade com a filha do embaixador inglês. E a Georgiana Russell, o embaixador é Sir Russell. E aí a amizade foi, ela marcou uma audiência na embaixada, na rua São Clemente, no Rio de Janeiro, um chão de mármore e eu de sapatilha de ponta. Sabe o que me segurou? Eu levava comigo um saquinho, sabão em pó em flocos, Omo. Então eu joguei no chão e assim eu pude fazer minha audiência. E consegui a minha bolsa para estudar, ser maîtresse em dança. Um maîtresse quer dizer master, porque no Brasil não existia faculdade superior de dança. Ao voltar para o Brasil, a Consuelo Rios, que foi minha professora de dança na escola de dança e professora de educação física no Colégio Pedro II, eu chorava porque o Conselho Federal de Educação não me aceitava. Ela falou: Maria Ruth, só existe uma coisa, a Faculdade de Educação Física, que foi o que eu fiz. E daí eu fui pioneira do fundão, como sempre pioneira em tudo. E fiz o curso de Educação Física,
Depois de 3 anos de parada de estudar, né? Lá fui eu fazer vestibular, porque tinha um clássico, eu tinha feito clássico, e ali era científico, tinha disciplinas que eu não tinha cursado, porque eu só tinha cursado línguas, filosofia e tal. Aí passei, fiz meu curso. Quando eu estava no final do curso, já quase me diplomando no final do ano, eu fui fazer um curso de atualização no Forte São João. O qual eu não sabia, estava o Coronel Betero, que era o diretor aqui do Centro Olímpico. E ele estava correndo pelas faculdades, porque ele queria professores de educação física sem compromisso, sem vínculo com assim, que ele pudesse tirar do Rio, de São Paulo, que não tivessem família, para virem aqui construir a educação física de Brasília, porque não existia educação física em Brasília. Mas, paralelamente ao curso, nesse dia, estava tendo um churrasco de confraternização do Exército, e eu saindo da aula de vôlei para a ginástica olímpica, me veio um sargento Lima, bêbado que nem um gambá, me ofereceu um emprego na faculdade, na Universidade de Brasília. Aí eu saio para lá, um homem fedendo a cachaça, me oferecer emprego, eu não dei conversa. Estava eu na praia, numa colônia de férias, vem o Sérgio, um colega meu, Maria Ruth, não sei quem, porque o coronel, que história é essa de coronel, porque isso, porque aquilo, porque essa colônia de férias era do Forte São João, apesar de ser no Arpoador, mas era do Forte São João da Urca. Aí ele, não, porque o coronel Betero quer falar consigo. Gente, eu tive que ir em casa, tirar o maiô, e correndo, o Sérgio me acompanhando, porque ele tinha carro. Eu não tinha carro, andava de ônibus. Chegando lá, eu levei uma bronca desse coronel Betero. Como que você não deu importância ao sargento Lima? Eu te oferecendo um emprego, que não sei o quê. Eu fiquei horrorizada com esse coronel falar assim comigo, eu nunca tinha visto na minha vida. Aí eu falei, o senhor vai me desculpar, coronel, mas eu não conhecia o sargento e ele chegou para mim fedendo a cachaça. Como é que eu vou acreditar numa oferta de emprego com um homem caindo aos pedaços? Mas e assim eu vim conhecer Brasília com minha mãe. Chegando aqui, o emprego era para orientador desportivo. E aí eu me formei, eu aceitei, porque Brasília, eu me deslumbrei. Eu tinha vindo aqui com um corpo de baile dançar para Indira Gandhi, no Salão de Espelhos Negros, aqui no Itamaraty. E o mais interessante é que eu cheguei no Teatro Nacional, olhei e falei, nossa, este seria o pior lugar que eu iria morar. Só vi aquela terra vermelha. A Rosália Verlanchieri, que também era bailarina, Ruth, eu também não viria. Ela veio antes de mim e eu vim em seguida. Né? E aí, eu aqui chegando, eu já formada em educação física, só tinha um diploma de graduação e o meu de bailarina, né, de maîtresse. Então, aqui eu cheguei e aqui eu comecei minha profissão de educação física. Porque estágio de educação física na faculdade, eu dei aula na Rocinha, eu dei aula em Petrópolis, mas antes da educação física, com 14 anos, que foi a idade que eu me formei no balé, eu era professora de balé clássico, de baby class, de primary, das criancinhas. Ana Botafogo começou comigo. Ela pequenininha, com 5 anos, na Lede Yuc, foi minha aluna, com as perninhas tortinhas e tudo. Ela tinha um problema, né, nas pernas. Mas e outras, tantas passaram, né? Mas, enfim, foi assim que eu comecei. E foi assim que eu cheguei no UNB. Eu e o professor Alexandre Camacho, que foi da minha turma, estudamos juntos, fomos pioneiros do fundão. Estando na FEF, que cargos e funções que você incorporou nesse trabalho? Bom, eu cheguei aqui para ser orientadora desportiva. Todos nós éramos orientadores desportivos, trabalhamos aqui no Centro Olímpico. Aqui era a sede. Então, nós viemos para cumprir uma lei recém-formulada, que era a obrigatoriedade da prática desportiva em todos os cursos das universidades. E entre esses cursos estava o da educação física.
Até então, como orientador desportivo, nós não poderíamos dar aula para o curso de educação física. Daí, houve a necessidade de um concurso, que foi o primeiro concurso de âmbito nacional da Universidade de Brasília para professor da UNB, porque todos os professores entravam só com currículo, mas uma prova escrita, uma prova oral, uma prova prática e uma entrevista, foi o primeiro concurso, foi o nosso. Fomos pioneiros na UNB. E daí eram só 7 vagas. A princípio, 7 vagas para professores. Então, os 7 primeiros colocados iriam receber os alunos de educação física que eram ligados à faculdade. Nós éramos um departamento da Faculdade das Ciências de Saúde. Então, esse concurso foi em novembro de 1973. Em 1974, começaram a chegar os alunos que já deveriam estar, porque aí é cada aluno, né? E eram pouquíssimos. Eu me lembro, assim, de menina, umas 4 ou 5 meninas. Antonieta, Conceição, Graça. Eram pouquíssimas. Por quê? A educação física, ainda mais aqui em Brasília, não existia. Não sabiam nem o que era corrida, não sabia. A cidade era novinha em folha. Não se sabia nada. Era só barro e toda aquela coisa toda. Bom, bem, daí essas meninas chegavam, assim como os rapazes, eram turmas masculinas e femininas, mas eles demoravam a chegar porque eles vinham, a UNB tinha para todos os cursos um básico, da área humanas e áreas das exatas. A nossa área tinha física, química, cálculo, biologia e ginástica 1. Então, os alunos tinham que passar por essas disciplinas para chegarem na ginástica 1, que faziam parte do básico. Agora, para eles chegarem na G1, os alunos tinham maior dificuldade em química, física, porque assim como a gente era professor, nós tinha a figura do orientador. O professor monitorava esse aluno para ele escolher as disciplinas. Ele não podia repetir a disciplina. Ele era reprovado em física uma vez, 2 vezes consecutivas, a terceira vez, tchau, benção, saia da UNB. Era o jubilamento. Então, isso existia. Então, dessa dificuldade dos alunos chegarem até nós, porque reprovava, até chegar, né? Então, tinha o Paulo, tinha o Testa, o Testa do Karatê, muitos demoraram a chegar. E aí vieram para nós, e daí começou, e eu fiz o concurso, passei em primeiro lugar e fui contratada como professora colaboradora. Então, tinha essa figura do professor colaborador. Depois de alguns anos, ficou dividida a turma. Ficou aqui a turma dos professores colaboradores e os orientadores. E ficou uma situação muito desagradável, porque nós que passamos no concurso sentimos falta dos nossos colegas, que quando nós chegamos aqui eles estavam. E ao mesmo tempo esses colegas também eram professores da fundação. E existia a figura também da dedicação exclusiva. Você só poderia, ou você tinha que optar, ou trabalhava no UNB, você continuava na fundação. Então, nós lutamos junto ao Betero, o Betero lutou lá em cima, veio chegando aluno e nós precisávamos de mais colegas. E daí conseguimos trazê-los para nós e eles deixaram. Eles optaram em continuar conosco e abandonaram a fundação. E assim começamos a nossa vida de professores, colaboradores, dedicação exclusiva, no Departamento de Educação Física, que era ligado à Faculdade de Ciências e Saúde. Meu primeiro cargo, professora, e de professora de ginástica 1, e mais prática desportiva. Conforme foi aumentando a coisa, eu passei para rítmica 1, além da ginástica 1 e da prática esportiva, rítmica. Detalhe, fui contratada como professora de dança. Até agora você não viu dança, né? Então,
Então, ginástica 1, rítmica 1, ginástica olímpica, ginástica feminina moderna, que agora chama rítmica, né? Bola, fita, depois passou GRD, nunca vi mudar tanto nome. Enfim, a bola, fita, arco, olha só, já 4, mais a prática esportiva. Bom, isso às vezes substituindo colegas em futebol, e por aí vai, vôlei, basquete, circuito. Então, na parte didática, eu exerci tudo quanto era função, tudo quanto era disciplina que eu poderia exercer. E a prática desportiva, ela era diferenciada, era em blocos, os alunos vinham em blocos. Então, a primeira prática esportiva nossa passava um mês no basquete, um mês no voleibol, um mês na natação e um mês no atletismo. 4 meses terminou o semestre. Então, era um rodízio que se fazia. As turmas faziam rodízio. A minha área era atletismo. Eu e Osmar Rio, Cantarino e Cantarino. Bom, Baltazar no basquete, William, Solange e Fernando. Tinha um Fernando que passou, que era o professor de natação. Mas Fernando, por motivos pessoais, voltou para o Rio de Janeiro. Perdemos um excelente... Vocês não imaginam o professor que nós perdemos. Mas o William substitui muito bem. A parte administrativa, nós trabalhávamos com... eu sentia falta da dança. Eu nunca peguei cargo de chefia, assim, de eu pegar e ser chefe. Eu era substituta. Eu peguei vice-chefia e peguei como substituta. O chefe viajava, ninguém podia nas férias, dezembro, geralmente assim, dezembro, férias. E eu substituía. Mas nada assim que eu pudesse tomar frente a alguma coisa, ter feito alguma coisa como chefe, mesmo porque era o período de férias. Então, não tinha nada para ser feito. Mas eu sentia falta da dança. E daí, eu resolvi criar junto, porque nós tínhamos, aqui na UNB, existia um regimento interno. Assim que eu entrei, eu recebi, assim, os blocos de regimento interno. E na parte do regimento, eu me identifiquei com atividades comunitárias e atividades de extensão. Então, as atividades de extensão, eu passei a coordenar muitos cursos de extensão na UNB e da UNB para fundação, para ali aquele elefante branco e por aí vai. E na comunitária, eu criei um grupo experimental de dança da UNB, que era aberto para alunos de qualquer área da UNB, funcionários e professores. Então, ele funcionava no horário do almoço. Vocês vejam que eu não ia para casa. Eu almoçava aqui no CO, tinha um barraquinho bem ali, eu conhecia a tal da... adorava, o rapaz fazia uma limonada suíça e comia misto quente. Esse era meu almoço. Então, aí eu ia dar minhas aulas de dança numa sala chamada 114. Dura que nem esse piso aqui. E isso ocasionou, como hoje eu estou sofrendo com isso, com problemas incríveis de coluna, que eu sempre batalhei aqui. Essa foi uma batalha de um piso adequado para as aulas de ginástica, de dança. Um piso flutuante, que ele ceda para não prejudicar joelho, coluna dos alunos e principalmente os meus, né? Aí, nada. Aí, então, eu criei um grupo e o grupo funcionava na sala 114. Eu tive alguns alunos daqui, pouquíssimos. Da educação física não tinha muito interesse. Essa foi minha decepção. Porque tinha aquele preconceito, né, de quem fizesse dança. E eu perdi grandes meninos. Só o Raimundo, não sei se um Raimundinho, que era do Maranhão, que agora está na Broadway. Ele começou dança comigo, olha como abre as portas, e ele daqui de formado, ele foi para os Estados Unidos e é bailarino e professor na Broadway.
O Marcelo não é aluno daqui, o Marcelo era aluno do desenho, que hoje é Instituto de Artes. Ele era aluno do desenho e ele começou dança comigo. Quando ele se formou, continuou no Gedumbe e foi contratado por um grupo, para o Teatro Português. Ele está em Lisboa, eu acho. Eu não tive mais contato com ele. É bailarino clássico, pasme. Você deve ter enfrentado diversos desafios, problemas nessa trajetória profissional. Conte-nos sobre eles. Das dificuldades eram muitas, porque eu gravava filme, eu filmava, eu gravava as aulas, eu gravava as músicas das minhas aulas. Se eu fosse dar uma palestra, eu convidava alguém para uma palestra na minha aula, eu gravava, porque o pessoal de apoio veio muito depois. Então gravava tudo isso. Com o meu grupo de dança eu era coreógrafa, cenógrafa, figurinista, costureira, tudo que possa imaginar. E nas aulas, para você ter ideia, a ginástica olímpica, os colchões de crina, a trave que deve ter até hoje, a paralela e o cavalo com arção, foi Paulo Corbucci e Carlos Corbucci, que eram crianças e treinavam, gostavam. E os pais compraram e eles treinavam na 114. E daí, quando eles foram proibidos de treinar, não sei, veio uma ordem lá de cima, o pai e os meninos doaram para o Departamento de Educação Física os colchões, esse material que eles treinavam. E assim nós tivemos, vocês tiveram, algum material, tá? Eu procurava dar minhas aulas de ginástica, eu não sei se você se lembra, principalmente ginástica natural, ao ar livre, que eram as atividades de trepar, lançar, correr, saltar, nadar. Eu utilizava as árvores, eu utilizava tudo, porque eu não tinha material. Quando eu os preparava para dar aula de rítmica, não sei se vocês se lembram que eu pegava jornal, eu dividia o jornal para dividir as notas. Então, meu material, basicamente de aula, era de sucata. E nós construíamos os instrumentos de rítmica para trabalhar com as crianças com o material de sucata. Então, nunca se tinha um material. Eu vim conseguir instrumento musical para o Departamento de Educação Física quando o meu grupo de dança foi convidado para dançar no exterior. E eu convidei o Renato Matos, aí não me lembro o nome do menino, que era um grande musicista. Eu pegava os alunos da música, eu tinha muita assim, ligação. Aí o Jorge Antunes me ajudou muito nisso. E aí eu, junto ao reitor, eu consegui dinheiro para ir na loja e comprar tabaco, e trouxe da África também instrumentos. Eu troquei, o Renato Matos, nós trocamos alguns materiais e trouxe para o Departamento de Educação Física os instrumentos musicais, que eu não sei o que foram feitos deles, mas os instrumentos caríssimos, e eu trouxe esses instrumentos musicais para a aula de formação, que quando até me aposentar mudou de nome, passou para Formação Rítmica do Movimento. Então era isso daí, eu tive muita dificuldade. E a maior de todas era uma sala, para que eu pudesse dar minhas aulas com um chão adequado, com acústica adequada. E daí, como o Miura deixou de dar aula de judô, e esse tatame que tinha aqui não tinha mais serventia, o Osmar Rieu, que sempre ouviu minhas lamúrias, que entrou comigo aqui, no mesmo dia assinamos contratos, ele via o meu esforço, ele era o colega, ele e Cantarino foram os únicos colegas que sempre assistiam os espetáculos de dança do Gedumbe. Sempre estavam presentes e sabiam das minhas dificuldades. E aí o Osmar Rieu pegou esse espaço e construiu uma sala de dança para mim. Eu fico até emocionada, porque foi o Rio que olhou com muito carinho por mim e pelos alunos. Foi o único professor que olhou a ginástica e a dança. Vocês me desculpem, porque como dançarina eu sou muito emotiva, né?
Não, obrigada. Que viu essa necessidade e com muito carinho construiu a sala de dança. E daí eu trouxe um quadro meu, era um pôster de 1 metro por 1 metro, que o Leon Rosenberg, da família Rosenberg, desses cineastas, tirou uma foto minha como bailarina, eu saía desse quadro. Eu tinha uma pose que parecia que eu estava saindo do quadro em preto e branco. E eu pendurei esse quadro aqui. Quando eu me aposentei, eu esqueci de levá-lo. Porque eu me inspirava nele para criar para os alunos e tudo, o meu esforço para me lembrar. E aí, um dia eu vim buscar o quadro, porque a Soninha, que era uma funcionária, falou assim, Maria Ruth, venha buscar, porque ele está jogado aqui num canto. E daí eu levei, e ninguém nunca soube. Eu peguei, eu vim, a Sônia me entregou, eu botei no quadro, reformei, porque ele estava totalmente destruído. Era um quadro lindo, era enorme. E era uma lembrança de uma família, de uma aluna lá em Salvador, que eu criei a escola Ebateca de dança. Eu tinha, quando eu vim de Londres, eu tive que implantar o Metro Royal. E me jogaram na Bahia, no antro do Afro. E ali eu tive que montar uma escola clássica no Áfrico de balé. Foi uma brigaiada danada. Essa foi outra aventura na minha vida. E hoje é o Balé da Bahia, africano. Graças a Deus, com as raízes baianas, graças a Deus. Nada de sapatilha de ponta. Então, tem um balé que é mundialmente conhecido, e ali tem um dedinho meu. E eu fico muito orgulhosa disso. Então, essa aluna, a Lília, que foi minha aluninha lá, era pequena, todos eles morreram no desastre, numa Kombi. Ele vinha da Feira de Santana. Então, é um quadro que tem uma memória, sabe? E de um artista, de um fotógrafo, que da família Rosenberg, que era do cinema brasileiro. Então, esse quadro, para mim, tem uma história muito forte. E estava jogado aí. Então, essa luta... Sabe quantos anos eu usei essa sala? 3 anos. Me aposentei. Quer dizer, lutei aqui para ter um espaço para dar minha aula. Essa foi a minha luta maior. E com o Decanato de Assuntos Comunitários, eu consegui toda a SG10, que era um espetáculo. Tinham 3 salas de dança na SG10, todas equipadas de dança, que poderia ser do Departamento de Educação Física. E eu não me lembro quem era, todos que eram diretores aqui sabiam dessa SG10, que eu dava aula ao meio-dia lá. Porque como eu não conseguia aqui um chão, eu consegui lá, na arquitetura. A SG10 é uma sala de arquitetura que doou para o Decanato de Assuntos Comunitários para que eu pudesse desenvolver o GEDUMB. E ali o GEDUMB cresceu, foi reconhecido internacionalmente. Ele foi para a Suíça, para a França, participava de festivais de Ouro Preto e tudo, mas eu tinha minha sala, eu tinha todo o equipamento. Quando eu fui me aposentar, eu virei e falei, não me lembro quem era a chefia, meu Deus, não sei se era a Jaque, eu não posso acusar, não é? Por favor, aquela sala SG10 é da educação física. Aquilo lá é meu espaço. Peguem, porque o desenho, que hoje é Instituto de Artes, não era Instituto de Artes, ia ser, né? Já estava em vias de selo. Vai pegar, eles estão de olho, aquilo é nosso. Foi doado pelo decanato e pela arquitetura. Você se preocupou em pegar, vocês perderam 3 salas super montadas. Quem ganhou? Instituto de Artes. Lamentavelmente, tiveram lutas em glória, eu pensei muito. E foram decepções, né? Porque você vê, diziam assim, o que dança está fazendo no currículo de educação física? Eu escutei aluno formado, eu nadando, e esse aluno, que foi meu técnico, dizer assim, professora, não entendi até hoje formação rítmica do movimento na educação física. E eu virei, olhei para ele e falei, lamentável, porque eu não entendo como é que você, que era um aluno mediano, conseguiu se formar em educação física, sem compreender o porquê. A vida é ritmo, é movimento. Se você não entende o porquê que a educação física não tem ritmo,
Pega seu diploma e joga no lago. Então, foi essas coisas que eu não consegui. E olha que eu batalhava na FS, porque eu era conselheira no conselho departamental da FS. E eu brigava com essas coisas, sabe? Brigava muito pela educação física. Passei 15 anos lá suando a camisa. Mas, graças a Deus, eu estou vendo que está dando frutos, né? Pelo menos virou faculdade, né? Consegui fazer com que eles entendessem, porque você tem que fazer a cabeça deles lá, né? Era um conselho que tinha tudo quanto era médico, que só via... O que vocês estão fazendo aqui? Vocês são os apêndices. Educação física. E eu me lembro que eu e Cantarina falavam assim, pois é, vocês lidam com a doença, nós lidamos com a saúde. É diferente, nós somos prevenção. Pensando nos primeiros currículos da educação física dentro do departamento, que mudanças significativas você recorda que houveram ao longo dos currículos, desde o início do curso até a sua saída mais à frente? Quanto ao, vamos por parte, ao curso de educação física, depois que essa turminha chegou do básico, nós começamos a trabalhar em cima da especificidade do curso de educação física. Porque essa primeira turma que chegou para nós não passou para o vestibular específico. Depois que o departamento começou a se consolidar, a chegar mais alunos, nós começamos a pensar no vestibular, além do vestibular de ingresso aqui, antes dele fazer a prova do vestibular, ele passava para o vestibular específico. Se ele passasse no vestibular específico, aí ele faria, né, o vestibular. Então, esse vestibular específico constava de um teste de Cooper. Antes do teste de Cooper, um exame clínico, né? Nós tínhamos os médicos aqui, eles faziam um exame. Aquela medição não era o que a Keila, que foi nossa aluna, faz com a disciplina dela, mas era uma coisa basicamente assim: o espirômetro, peso, altura, pressão, coração, tá ótimo. Aí vai para... Não tem nenhuma doença de pele, nenhuma doença assim grave, então agora você vai para o exame. O exame específico era um teste de Cooper, passou nos testes de Cooper, aí você vai para habilidades motoras. Então eram estações, era um circuito com estações que verificavam, era muito subjetiva a coisa, né? As habilidades motoras, mas a gente ali filtrava muita coisa, né? Aí depois de alguns anos, isso foi cortado porque veio, por incrível que pareça, agora vem com esse negócio de, naquela época, nós já estávamos pensando em permitir de pessoas com deficiências fazerem o curso de educação. Nós tivemos aqui alunos com problemas, né? E se formaram, excelentes alunos, e se formaram, não sei depois se isso vocês tiveram notícias. Mas daí terminou-se com essa obrigatoriedade do vestibular. Enfim, porque mudou o currículo de educação física. Aí era outra visão. Quanto à prática desportiva, ela era obrigatória por lei. O aluno no terceiro grau tinha obrigatoriedade, quando aqui chegasse no básico, a prática desportiva 1 era obrigatória. Passou do básico, a prática desportiva 2 era obrigatória, somente a prática desportiva 3 não era obrigatória. E daí nós trabalhávamos de uma forma de conscientização desse aluno a dar continuidade, que fizesse a prática desportiva 3 espontaneamente, por sua vontade, né? E não é que nós conseguimos? Cheias turmas. E eu acho que daí também começou o mundo em geral, esse boom
de atividade física, vamos fazer o culto ao corpo, e não sei o que, tá exagerado agora, né? Tá tudo muito exagerado, mas aí começou um movimento, né? Então, a prática desportiva, ela basicamente, nós trabalhávamos, nós dávamos. Eu não me lembro a carga horária, mas quando se fazia, que começamos no departamento a criar a figura do professor coordenador do curso de educação física e o coordenador de prática desportiva, e os dois se juntavam e viam a carga horária do professor, porque nós tínhamos que trabalhar 40 horas semanais. E não poderíamos extrapolar isso de aula dada. Tinha pesquisa, tinha atividade de extensão comunitária que nós tínhamos que dar conta. Então, tudo isso precisava de uma coordenação do curso, e daí criou-se a coordenação, e a coordenação de repente veio para cá, aqui ficou prática desportiva no CO, coordenação de educação física no prédio lá, que era um esqueleto quando eu cheguei aqui. Eu me lembro, o Márcio era o arquiteto, que era daqui, um professor da UNB, que construiu tudo isso. E ele era muito simpático, ele vinha aqui para ouvir de nós como que ele ia construir aquilo lá. Então, nós aqui passamos, não tínhamos muito o que fazer, que o prédio era pequeno. Queríamos uma coisa, né? E daí construiu-se a primeira pista de atletismo, a maior pista de atletismo da América Latina, de tartan, aqui. Sumiu por falta de verba de manutenção. Nós tínhamos a de cascalho, e aí, gente, a inauguração foi bárbara, chaveirinhos. Nós plantamos as árvores de pau-brasil. É pau-brasil, gente, que está plantado ali, a corda. Tem pau-brasil aqui no CO. Então, plantamos, nós sempre, no dia da árvore, nós plantávamos árvores. E tudo isso aqui nós plantamos. Não tinha quase nada. Não tinha. Então, cada professor, dentro da sua disciplina, contribuiu para o basquete, para a natação, para o vôlei. E assim, a duras penas para fazer o curso, e o curso precisava de espaço. Como é que a gente ia dar aula? Então, foi assim que foi surgindo. Aos trancos e barrancos, nós trabalhávamos, nós não tínhamos vigilantes para que nada fosse roubado, fazíamos rodízio. Sábado e domingo, nós éramos os vigilantes. Eu deixava a minha família para tomar conta disso aqui. Eu vigiava quem entrava, não podia usar certas coisas, a gente não deixava usar o nosso material. Então, porque senão sumia, roubavam. Nós não tínhamos vigilantes assim que chegamos, então nós tomávamos conta. Já pensou o suor que foi? Então, tudo isso que está aqui sendo usufruído, nós usamos camisa rasgada, suada, machucados. Nós vimos trabalhar de domingo a domingo. Não tinha hora. Trabalhávamos de manhã, de tarde, de noite e madrugada. E não brigavam por questões salariais, porque assinamos um contrato por 40 horas. Nós brigávamos pelo espaço, pelo amor, pela coragem, por dedicação, por vocação à educação física, por patriotismo, pelo país, por melhorar a nossa posição, o nosso ranking nas Olimpíadas, no esporte e na educação de base. Que sentimentos você tem dessa sua trajetória profissional? Antigamente a coisa era tão unida. Nós cantávamos num tom só, num coro só. Nós tínhamos não só o grupo de professores que era unido, tinha as divergências, briga sempre se tem, mas como se fosse uma grande família, tem briga, não tem? Então tinha também. Os funcionários, nossa senhora, tinha funcionário que eu e Solange, Maria Helena Siqueira, que era uma professora, a gente saía, os carros eram estacionados aqui. Toda vez que a gente ia embora para casa,
ele catava, eu não sei onde esse homem achava cada flor mais linda do cerrado, fazia um buquê, o Sebastião, e colocava no para-brisa do carro de cada professora mulher. Eu, Maria José, Laura, Maria Helena Siqueira, Solange, eram as mulheres. Saímos dessa época e tinha florzinha, não tinha um dia. Olha que bacana, um funcionário que cuidava do mato. Aqui não tinha mato. Aqui era um jardim, cuidado pelo Sebastião, e o Sebastiãozinho que morreu já. E tanto é que Natal tinha as festas né, que a gente chamava lá no barracão, professores, alunos e funcionários, era aquele churrasco, vestia de Papai Noel, era muito gostado. Toca do Raposo, Raposo era um funcionário. Então, por aí vocês veem, tinha o Anísio que cuidava das... Era perfeita essas piscinas cuidadas pelo Anísio, não dava problema nenhum. Tinha um cuidado. Então, cada um, dentro daquilo que fazia, amava o que fazia. E os alunos, gente, eu tinha aluna minha, eu não admitia atraso. Se minha aula era 8 horas da manhã, 8 horas eu começava a aula. Agora, no primeiro dia de aula, você vai lembrar que no primeiro dia de aula eu sentava todo mundo e me apresentava, dizia como eu era, quem eu era e o que eu esperava de vocês. E colocava que vocês querem mudar alguma coisa, é o momento. Ninguém falava nada. Então, se o horário de começar é às 8 horas, às 8 horas eu começava. Eu tenho problema porque eu aquilo, eu também tenho. Todo mundo tem problema. Mas eu estava aqui cedo, tenho família, tenho filha pequena, 8 horas começando. Minha aula sempre era a primeira, 8 horas da manhã, 2 horas da tarde, era sempre. Então, eu tinha uma aluna que vinha de bicicleta de Taguatinga. Eu não me lembro o nome dela, já estou velha mesmo. Ela vinha de bicicleta, gente, pela Épia. Chegava antes de mim, 10 para as 8 ela estava aqui. Acredite se quiser, nunca faltou uma aula. Com maior interesse. Eu tinha alunos que dormiam na sala de aula, que trabalhavam no aeroporto. E eu falava, não durma. Aí eu usava psicologia moderna. Pegava a chinela havaiana e tchac, acorda. Isso não é politicamente correto, diriam hoje. Eu estaria com um processo nas costas. Mas por quê? Porque os alunos tinham comprometimento com uma universidade gratuita, entre aspas, que todos nós pagamos através de impostos. Então, eles têm responsabilidade, o aluno, não é com política, consigo mesmo, com a sua família, orgulhar seus pais. Então era essa mentalidade. O aluno queria ser orgulho da família. E esse sacrifício todo, orgulho do Departamento de Educação Física. Qual a mensagem, qual a palavra, a ideia que você gostaria de deixar para os alunos, os profissionais, o professor de Educação Física nesse momento? O que eu posso deixar aqui são minhas lembranças, as lembranças das primeiras colônias de férias feitas aqui, as lembranças das arbitragens com os alunos aí por fora, as lembranças dos alunos, aquela sementinha que eu estava aguando, vendo aqueles alunos trocando ideias e crescendo, aqueles alunos como esse aqui, que participavam, Nossa Senhora, daquele desfile dos Jogos Universitários Brasileiros de Brasília, primeiro Brasília, FAUMB, depois, poxa, essas federações, sabe? Esses alunos, aqueles momentos agradáveis de felicidade que nós fomos, eu não sei quantas vezes campeões no desfile, temos os troféus aí, mas todo o desfile era o NB, lá vem o NB, lá vem o NB, mas nós éramos, assim, os campeões mesmo, não tinha para ninguém. O NB foi a pioneira em educação física. A educação física foi acarinhada por nós, professores. A UNB, a educação física foi saindo
grandes profissionais. Os primeiros triatletas nasceram aqui. E por aí vai. Gente, se eu for lembrar, os momentos mais agradáveis com o meu grupo experimental de dança, momentos muito felizes aqui. As 24 horas nadando, da Ana Maria Renê depois, mas aquele iniciozinho, poxa, os churrasquinhos de fim de semana, nós éramos muito unidos. Éramos uma família. O EDF, como era chamado, o Departamento de Educação Física, ele era a criança. Ele era a nossa casa. E ele era muito amado, muito protegido por todos nós. Nós suávamos, nós lutávamos de domingo a domingo por amor, por respeito, principalmente por ser uma universidade pública que as pessoas pagam através dos seus impostos caríssimos nesse país, na formação de profissionais de todas as áreas. Especificamente a nossa aqui, nós queríamos que saísse o melhor daqui, extramuros UNB, para trabalhar com o futuro do país, com as crianças. Hoje, cadê? Onde é que estão esses profissionais? Cadê a educação física nas escolas? Querem dar aula com material, com espaço físico? Não! Utilizem, usem a criatividade, usem. Eu não trabalho com material de sucata. Faça valer, se dá o respeito e faça. Sempre faça. Procure um jeito de se sobrepor às dificuldades. Não é na primeira pedra, na primeira dificuldade que você vai dar um pontapé na profissão. Não. Arrume um jeito de transpor essa pedra e com galhardia e bater no peito, venci. Viva a educação física da UNB, sempre. E respeitando a si próprio, eu acho que o professor, agora falando assim, eu acho que o professor de educação física da UNB está um pouco diferenciado, um pouco não, vou ser franca, totalmente diferenciado da minha época. Está esquecendo de se fazer respeitar como profissional, respeitar o futuro profissional, tratar o aluno com mais respeito, que ali tem um ser humano que pode te ajudar futuramente muito, que pode aumentar, vamos dizer assim, elevar o nome do nosso país. Então, pensar nesse aluno, ser patriota acima de tudo. Eu duvido que um professor de educação física aqui saiba o hino à bandeira, o hino nacional, o hino da pátria. Nós somos a pátria amada, feliz soldados, por ela amados. Hino do exército, gente. Pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria. Qual é a grandeza da pátria? Os alunos, as crianças, nós somos a grandeza, sem a qual nós nunca vamos ser um país com letras maiúsculas. Então nós temos que amar a terra, e nós viemos dela. E essa faculdade precisa um pouco dessa identidade. A mágoa que eu trago dessa faculdade é saber que ela perdeu aquela paixão pela educação física. Ela está visando muito mais o que eu posso tirar com a educação física para o meu bem-estar. Está muito mais individualista a educação física, não está altruísta, não está pensando no profissional. Está muito, o que eu posso ganhar? Como é que eu posso fazer um nome na educação física? Não é como fazer um nome. Você já tem um nome, respeite-o. Só isso, respeito. Não é fazer nome, você já nasce, você é batizado, você leva um nome. Então você não vai fazer nome. Você vai se respeitar e se fazer lembrar que você é o professor tal. Isso é aplauso para você. Ser digno naquilo que você faz. E a minha tristeza foi que eu me doei tanto aqui no departamento. Não me arrependo de ter doado para os alunos, jamais. Mas com alguns colegas que não custava nada me ceder
o título de adjunto 2 e juntamente com outros professores da medicina, coisa que eu soube pelo meu colega que já faleceu, ele simplesmente puxou. Não, isso aí é dançarina, só pensa em dançar, vai se lembrar disso. Só pensa em dançar e não fez trabalho nenhum, não tem mestrado, esquece que eu sou maîtresse. Não tem mestrado, não tem isso, não tem aquilo outro. E, pelo menos no meio da dança, Ana Maria Botafogo está aí no meu Face, Eliane Caminada, Maia Plitzskaya, que nos deixou com 81 anos, a primeira bailarina russa do Bolshoi. Tá? É o Mishka, Mikhail Baryshnikov me manda coisas também. Então, não tem problema nenhum, né? Isso aí demonstra que não tem cultura, que é outra coisa. Não é só ser professor e entender de esporte, de natação, disso, daquilo outro. Não, você tem que ter cultura, conhecer artes, conhecer política, conhecer história, para poder falar. Então, eu peço muito aos alunos, o legado que eu posso deixar para os alunos aqui, não se bitolem, ampliem o leque, lendo muito. Não vão atrás de conversa de disse-me disse, porque fulano é isso, porque... Olha, em 1900... Não. Leia, procure se informar. Converse com pessoas que viveram aquela época, se é que elas ainda estão por aqui. Se instrua, aprenda línguas. Procure ampliar, seja criativo ao máximo. A criatividade nos impulsiona, nos eleva. E seja humilde. Tenha humildade, não exagerada. Tudo na medida certa. Com certeza você vai alcançar o tapete vermelho e vai levar o Oscar da vitória. Com certeza. Sendo educado, respeitador, interessado, dedicado e tendo muito amor por que se faz. Não tenha dó de dar o sangue. Eu doei meu sangue aos meus alunos e tenho um orgulho disso, porque o que eu abri de portas para pessoas maravilhosas. Quero agradecer a satisfação de ter estado aqui fazendo essa entrevista com a professora Maria Ruth, que foi a minha professora de rítmica e outras disciplinas mais, que me ensinou muito. Inclusive, eu nunca esqueço que outro dia eu estava falando com a minha filha aprendendo notas musicais e eu falei para ela, o papai aprendeu notas musicais na rítmica, era o movimento da braçada, e 1, e 2, 3 e 4, só que eu não lembro as notas musicais que eu fiz. Foi o meu trabalho de rítmica, que eu nunca esqueço. E é assim, uma satisfação muito grande, uma professora que dedicou a carreira dela, a vida dela para a faculdade. A gente tem assim, um prazer enorme, gostava muito da dança, brigava muito pelas salas de dança, né, e fez muita coisa para a gente. Realmente é uma alegria estar fazendo isso aqui. E que esse Centro Olímpico, principalmente esse que eu estou olhando aqui, o CO, seja realmente um centro de excelência. Professor William Passos, que ficou sol a sol aqui nessa piscina dando aula, que faça valer o nome do William. Faça valer o nome do William. Faça funcionar. Tem utilidade isso aqui. Tem utilidade a pista de atletismo do professor Osmar Riel, do professor Cantarino. Faça valer as quadras de basquete do professor Baltazar, os voleibol do professor Alexandre. Sabe, a professora Solange, da natação, da pedagogia, professora Laura. Não se esqueçam. Não se esqueçam, a Laura é cinzas dela e o Cantarino estão aqui. Poxa, façam valer com muito carinho. Não se esqueçam da história, do passado. Tá? É só o que eu peço. E muito obrigada, primeiro, por estar viva, por poder participar disso. Muito obrigada ao Luiz César, o que eu chamei aqui, escolhi para mim arguir, porque foi um aluno excelente, um grande dançarino, me fez dançar lambada como ninguém.
A Alessandra, pelo trabalho dela, como é seu nome? Karine, ao rapaz que está atrás da câmera, o Weber. Muito obrigada, viu, por me chamarem, pelo carinho, pela atenção. Eu espero que esse trabalho tenha um maior sucesso, de coração. Isso aqui, numa figura retórica, tudo isso aqui foi uma criança gerada por nós. Todos nós somos pais e mães. E as pessoas que vêm aqui, essas sementinhas, são nossos filhos, os alunos. Eles têm que sentir-se acarinhados, sabe, amados e abraçados pela profissão. Mas abraçados, sentindo confiança com os professores ali, ó. Estamos aqui, vamos embora, continue meu trabalho, é assim que tem que ser. Olha que legal. Temos que respeitar, temos que voltar a respeitar. Eu estou achando bárbaro isso, porque isso é memória. E um país sem memória não tem identidade, não pode exigir, não existe. É um país morto, já nasce morto. Tá respondido? Tá respondido? Meu filho, para isso eu sou bailarina. Mas isso que vocês estão fazendo, ó, aplausos. Por isso. Pai, agora eu tô sabendo que acabou, né? Não quero nem passar, porque aí vai ser choradeira.